Olá, como você está? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada por essa palavra. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Obrigada por estarmos aqui, unidos, Jesus, em teu nome. Obrigada por esse canal e obrigada por aqueles, Pai, que o Senhor vai trazer para a leitura da palavra. Obrigada por estarmos, Senhor, na tua presença, em concordância agora, Pai, pedindo ao Senhor que nos convença, que nos transforme, nos cure e nos liberte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Para a leitura de hoje, eu vou usar João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Nós vamos ler Êxodo 13, 14, Salmos 32, Marcos 12. Êxodo 13 e 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, estais saindo, e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor tem me feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a teus pais, quando houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Porém, se o não resgatares, cortar-lhes-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isto por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis um campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios ao fugir foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido do mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles, como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, porque isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés seu servo. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 32. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Louvado é teu nome. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até o transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão.
Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marcos 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também e a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá. Por que não nos olhas a aparência dos homens? Antes, como verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a tua hipocrisia, lhes disse: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a vejam. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondeu, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixando descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado a descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é o Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntaram: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome, santo, glorificado para sempre o teu nome. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos buscando aprender, entender, Pai. Nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos capacita, nos ensina, Pai. Nos transforma. Nos faça, Pai, enxergar em que temos pecado contra Ti. Não nos deixa ser hipócritas. Não nos deixa ser donos de nós mesmos. Não nos deixa ser soberbos. Não nos deixa, Pai, ser egocêntricos. Que o Senhor seja o centro, Pai, que o Senhor volte a ser o centro do Evangelho. Não nos deixa crer em outra coisa, não nos deixa crer em mais nada, além da sua santidade, além do seu poder, Pai, da sua onipotência, da sua onipresença, Pai. Não nos deixa, Senhor, crer em outra coisa além de Ti. Não nos deixa, Senhor, cegos, surdos à Tua palavra, resistentes à Tua palavra. Senhor, vem sobre nós nos convencer, Pai, do juízo, do pecado e da justiça. Vem nos transformar e mudar a nossa vida, Pai. E trocar a nossa mente, nos dar a mente de Cristo. Não nos deixa crer nestes, Pai, que falam e não praticam. Que nós sejamos como o Senhor, parecidos com o Senhor, imitadores do Senhor, discípulos do Senhor. Que nós busquemos a Tua presença e a Tua palavra, Pai. Que não andemos por mandamentos de homens, nem doutrinas humanas, mas os seus mandamentos. Que nós possamos te amar, Pai, de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Pai. Que o Senhor seja o único Deus da nossa alma. Que seja o único Deus, Pai. Que nós possamos nos amar, que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Muitos, Deus, não têm amado ao próximo, porque eles não se amam. Se revela a esses, Pai. Mostra, Senhor, cada um que é Teu filho, que o Senhor criou todas as criaturas, mas que para sermos filhos, Pai, precisamos receber o Senhor, confessar o Senhor, acreditar no Senhor. Não nos deixa enganados, Pai. Não nos deixa confundidos. Se revela a cada um, Pai. Leva essa palavra para todos que precisam. Leva essa palavra para todos que querem, desejam, mas estão sem força, Pai. Muitos não te querem, muitos te negam, muitos não te reconhecem, muitos não acreditam. Mas existem aqueles que querem, que estão sem força, Pai. Fortalece a estes. Se revela a estes, Pai. Leva esse vídeo para quem precisa ouvir a Tua palavra. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que você seja alcançado pela palavra, abençoado, transformado. Que você compartilhe esse vídeo, que você possa compartilhar esse canal com outras pessoas para fazer o nome do Senhor mais conhecido. Que você possa ter a mente de Cristo, ser transformado, ser alcançado pela palavra. E que você acredite no sacrifício de Jesus, que você creia em Jesus, que você creia no Senhor, que você receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que a partir de você crer, confessar, que você receba o Senhor, em nome de Jesus. Amém?